Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe você. Que Deus tenha compaixão da sua alma e venha restaurá-la. Na verdade, eu tenho uma excelente notícia para você. Falando em restauração, falando em reconstituição de um lar, de uma vida. Porque você sabia que Deus se preocupa com você? Você sabia disso? Você sabia que Deus se preocupa com a gente? Talvez você diga, eu não acredito. Por que você não acredita? Porque eu estou sofrendo tanto. Eu tenho estado tão desesperado, tão desorientado, tão perdido. É como se eu estivesse no meio de um mar bravio. Eu não consigo dar uma abraçada e as ondas me jogam para um lado, jogam para o outro. Eu não sei aonde eu vou parar, não sei quanto tempo eu vou resistir. Mas aí vem a pergunta: você sabia que essa situação que você está vivenciando agora foi você que arranjou? Você sabia disso? Que Deus não tem nada com isso? Ele não tem nada com os nossos problemas. Os nossos problemas fomos nós mesmos que os arranjamos. Essa é a realidade. Vamos ser honestos. Vamos ser sinceros. Vamos ser verdadeiros. Nós arranjamos os problemas, depois que eles acontecem, nós julgamos a culpa em Deus. Porque nós temos sido covardes. Nós não queremos assumir as nossas faltas. Mesmo assim, Deus se preocupa com você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Por quê? Por que eu digo isso? Por que eu posso lhe garantir isso? Eu posso lhe garantir isso porque, conforme está escrito, que Deus ungiu os seus servos com o Espírito Santo para levar as pessoas às boas novas. Como é o meu caso neste momento. Nós estamos levando para você boas novas. Para que você possa ser curado. Para que você tenha o seu coração abatido, venha a ser restabelecido. Você que se encontra cativo por uma força maligna, você que se encontra algemado, preso, você que se encontra perdido, completamente perdido, você que tem chorado muito. O que eu tenho a anunciar para você, o que eu tenho a dizer, é que Deus me instruiu, me orientou, me inspirou a levar você à salvação, a levar você à libertação. Pois ele diz assim, olha só o que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Veja só, ele tem me ungido para pregar boas novas, ele tem ungido os meus companheiros para pregar boas novas. Nós temos pregado boas novas, nós temos anunciado a salvação, a libertação, a cura divina. Nós temos anunciado a prosperidade, nós temos feito o nosso trabalho, mas ele não apenas nos ungiu para pregar, para anunciar, como nós estamos fazendo agora, mas ele também nos enviou para curar os quebrantados de coração. Olha só que diferença. Ele nos ungiu para pregar, mas também nos ungiu para curar, não para orar, não para interceder, não para suplicar, não para rogar, não.
Ele nos enviou para curar os quebrantados de coração. Ele nos enviou também para proclamar aos cativos e a pô-los em liberdade. É isso que Deus me ungiu, para isso. E ungiu os meus companheiros, todos os pastores, bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, foram ungidos para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os algemados, para consolar todos os que choram. É o caso da senhora, mamãe. A senhora tem chorado, tem gemido por causa dos filhos que a senhora colocou no mundo. A senhora os trouxe pensando que eles iriam trazer alegria, mas foi só tristeza até hoje. Ele nos consagrou, nos ungiu para tirar essas cinzas da sua cabeça e colocar uma coroa de glória, para tirar essa tristeza, esse pranto e vesti-la com o óleo da alegria. Sim, minha amiga, meu amigo, Jesus nos consagrou, nos ungiu, não apenas para anunciar o Evangelho, mas também curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, libertar os que estão algemados, consolar a todos os que choram. Essa palavra é muito forte. Consolar todos os que choram. A senhora tem chorado, o senhor tem chorado. Talvez não tenha chorado na frente dos outros, mas de noite, no seu travesseiro, o senhor tem chorado. Quantos pais têm chorado pelos filhos? E quantos filhos têm chorado pelos pais? Não é verdade? Quantas senhoras têm chorado pelos maridos e quantos maridos têm chorado pelas senhoras? Pois olha só o texto de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 61. Eu vou ler na sua íntegra, para que você, minha amiga, meu amigo ouvinte, possa entender melhor. Olha só, ele diz assim, o profeta diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos. Enviou-me a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor, porque hoje é o ano, nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Enviou-me para consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião, quer dizer, estão na fé, estão de luto, mas remover a coroa de cinzas e colocar o óleo da alegria ao invés do pranto. Vestir de louvor aqueles que se encontram com o espírito angustiado. Minha amiga, meu amigo ouvinte, domingo agora, eu faço uma convocação geral. Todos os pastores, todos os obreiros, todos os auxiliares, os bispos,
todos nós estaremos envolvidos nesse Espírito. Se o Espírito do Senhor está sobre mim, se o Espírito do Senhor está sobre você, meu amigo pastor, auxiliar, obreira, obreiro, se o Espírito do Senhor está sobre nós, então ele nos ungiu para anunciar as boas novas. Mas não só para anunciar as boas novas, mas nos ungiu para curar. Ele nos enviou para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os algemados, para consolar todos os que choram. E o consolo que Deus dá não é aquele conforto especial, não. Ele faz muito mais do que o conforto. Ele traz a solução, ele arranca, ele remove o pranto, o desespero, o choro e faz encher a nossa boca de alegria, de gozo. Deus quer fazer isso com você, minha amiga, e Ele quer fazê-lo através dos seus servos, através daqueles que Ele ungiu. E é por isso que nós convocamos toda a igreja, todos os pastores, bispos, os auxiliares, obreiras, obreiros, todos num só espírito, numa só fé, num só coração, para que este domingo agora todos os que choram venham ser consolados definitivamente. Todos os que choram venham ser consolados definitivamente. Não é só consolado no domingo, não, e na segunda-feira continuar chorando, mas a palavra do nosso Deus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, ela não volta vazia. O que eu estou falando para você, eu estou profetizando. Este domingo, você vai ter um livramento, as suas algemas vão cair, as algemas da sua alma, as algemas que têm prendido a sua alma vão ser arrancadas, vão ser quebradas. Por quê? Porque o Altíssimo deu autoridade para nós, não apenas para pregar o Evangelho, mas para curar os quebrantados de coração, curar os doentes, os enfermos, proclamar libertação aos cativos e colocar em liberdade os algemados, para que todos possam glorificar o nome do Senhor e remover de cima de seus lombos a tristeza, a angústia, o sofrimento que vem se arrastando por tantos anos na sua vida. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos fazendo a convocação geral para este domingo. Pessoalmente, ao vivo, eu estarei no Templo de Salomão às 6 da manhã, quer dizer, eu estarei em videoconferência, ao vivo, daqui onde eu estou, porque daqui onde eu estou nós vamos falar para você aí no Templo de Salomão, às 6 horas da manhã. O bispo Clodomir vai fazer a mesma coisa, no mesmo espírito, às 10 horas da manhã. Você que tem um ente querido gemendo, sofrendo, então você pode vir 6 da manhã, 10 da manhã ou às 18 horas aqui no Templo de Salomão com o bispo Renato Cardoso. Mas não apenas aqui no Templo de Salomão, o dia inteiro, pela manhã, à tarde e à noite, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos não apenas pregando, mas curando os quebrantados de coração, libertando os cativos, colocando em liberdade os que estão algemados, presos, os que têm as suas almas presas, algemadas no inferno. Você quer a libertação? Você crê nessa libertação? Porque foi o próprio Deus quem prometeu. Olha só, ele diz assim, veja só como ele fala, consolar
todos, consolar todos os que choram. Se você chora, se você tem chorado, seja baixinho, seja alto, ou se você tem chorado lá dentro do seu peito, então você é a pessoa certa para participar neste domingo, em uma das igrejas universal espalhadas pelo mundo inteiro. Porque em todo o mundo, em todo o planeta Terra, nós estaremos no mesmo espírito e na mesma fé, exercitando a autoridade que o Senhor nos deu, conforme o escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 61. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito, graças a Deus. Da vossa vergonha, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis, porque essa é a promessa do Deus Altíssimo. Ele prometeu, minha amiga e meu amigo ouvinte, é promessa dele. E domingo agora, nós vamos cobrar essa promessa dele, porque se ele não cumprir isso na sua vida, na nossa vida, então nós podemos dizer, Senhor, tu estás me devendo, porque o Senhor prometeu e não cumpriu aquilo que o Senhor falou. Neste domingo é por tudo ou nada, ou é ou não é, ou Deus faz ou Deus não faz. Esse domingo será o domingo em que no lugar da vergonha, nós teremos dupla honra. Em lugar da afronta, nós estaremos exultando para que o nosso Deus seja honrado e glorificado. Pode, por acaso, o nosso Deus, o Senhor da glória, viver da glória do passado? Não, é claro que não, que ele não é museu, ele não vive da glória do passado. Então, no passado ele usou o profeta Isaías, no passado ele usou os servos do passado, mas hoje ele quer usar a mim, quer usar você, minha amiga, ele quer ser honrado, glorificado na sua vida. Então, neste domingo, nós estaremos nesse propósito, e eu gostaria até, minha amiga e meu amigo ouvinte, de somar a essa convocação, você pudesse, se pudesse, fazer um jejum até o meio-dia. Se pudesse, se não puder, não tem problema, porque chorando ou não, com jejum ou sem jejum, nós vamos tomar posse dessa dupla honra. Nós vamos buscar aquilo que Deus prometeu na sua palavra, porque ele prometeu e não aconteceu conosco, então nós vamos cobrar dele dizendo, Senhor, tu estás me devendo, eu quero aqui, agora, aquilo que o Senhor prometeu. Você topa isso? Você tem fé para isso? Eu tenho fé. Você tem fé para isso, minha amiga, meu amigo? Você, pastor, você, obreiro, auxiliar, você tem fé para isso? Então, neste domingo, nós estaremos nesta fé em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o planeta. Graças a Deus. Olha, ele termina aqui dizendo assim, a sua posteridade
será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 9. Então, Deus quer tirar de você, minha amiga, esse desgosto que você tem carregado durante muito tempo, talvez anos. Ele quer tirar de você essas cinzas, esse luto. Você tem andado de preto, porque você tem estado de luto, você tem estado triste. A tristeza tem sido a sua vestimenta diária. Deus quer tirar essa vestimenta de luto e quer colocar uma vestimenta de louvor. Por isso que ele diz aqui, todos quantos os virem reconhecerão como família bendita do Senhor. Você já imaginou isso? Você vai começar a imaginar agora, você vai começar a ver agora a sua família transformada a partir desse domingo. A partir desse domingo, a sua família ser transformada, os seus filhos, os seus pais, seus entes queridos. Ele vai tirar, e é o que nós vamos cobrar dele neste domingo. Aí talvez você diga assim, ô bispo, mas por que não pode ser hoje? Por que não pode ser amanhã? Não, eu não posso fazer isso nem hoje nem amanhã. Eu tenho que preparar você. Nós temos que nos preparar para esse grande evento. Nós vamos nos preparar, porque será como um dia do clamor, o clamor pela cobrança, a cobrança daquilo que ele prometeu, porque se ele não cumprir, se ele não atender o nosso clamor, a nossa súplica, então nós poderemos chegar e dizer, Senhor, tu estás nos devendo. E você acha que Deus vai ficar devendo alguma coisa para alguém? De forma nenhuma. Minha amiga, meu amigo, talvez você diga assim, poxa, mas é muita petulância desse bispo Macedo. Não, não é petulância não, é por tudo ou nada, minha amiga, meu amigo, porque quando a pessoa está de luto, quando a pessoa carrega tristeza, angústia dentro do peito, e essa angústia, essa tristeza, nós temos carregado, os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, os bispos, os obreiros, as obreiras, todos os auxiliares, nós, bispos, temos carregado porque vemos o clamor, vemos o desespero das pessoas. Às vezes a gente fica até frustrado. A gente está no altar, a gente fica, meu Deus, não é possível continuar nessa situação. Essa criatura tem vindo tanto tempo na igreja, a gente tem orado, a gente tem pedido, a gente tem orientado, a gente tem profetizado, mas não aconteceu nada. Mas esse domingo, nós vamos dar um basta nisso. Você crê? Se você não crê, minha amiga, esquece. Não venha não. Mas se você crê, se você tem trazido veste de luto, se você tem trazido veste de tristeza, de angústia, de dor, se você tem estado algemada ao passado, à tristeza, aos problemas do passado, então este domingo é o basta, é o dia do basta. Será o domingo da salvação, o domingo da libertação, o domingo da restauração, o domingo do consolo, do livramento, o domingo do tudo ou nada. Se você tiver fé, então é neste domingo. Por isso eu quero fazer esse apelo. Se você puder fazer um jejum até o meio-dia, faça isso. Faça isso. Acho que você não vai morrer por causa disso. Se você não puder, não tem problema. Você não toma remédio, você precisa fazê-lo, não pode fazê-lo, então fique à vontade. Mas se você é uma pessoa saudável, pode fazer esse jejum, então faça até sábado. Faça esse jejum. Domingo, venha com força total, porque nós vamos colocar o tudo ou nada. Vamos apelar para o tudo ou nada. Ou é ou não é. Você topa? Você crê? Você acredita? Porque comigo, minha amiga, ou é ou não é, ou Deus é ou não é, ou nós somos ou não somos. Lembra
porque Jesus falou assim, sim, sim, não, não. Quer dizer, ou sim ou não. Não tem esse negócio mais ou menos, meio barro, meio tijolo, não tem esse negócio. Ou chove, não mora. Não. Nesse domingo é decisão total. É o domingo da decisão. Se você crê, então neste domingo, 6 da manhã, 10 da manhã e 18 horas, no Templo de Salomão, mas nas igrejas universal do Reino de Deus, em todas elas, o dia inteiro, nós teremos esse trabalho de restauração. Você é o nosso convidado. Nós vamos ouvir agora um testemunho de fé que uma pessoa recebeu esse Espírito, o Espírito do Senhor. E quem recebe o Espírito do Senhor, recebe unção para pregar, para anunciar as boas novas aos aflitos. E não apenas isso, mas também para curar, para libertar, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, sim, para consolar todos os que choram. Vamos ouvi-lo. Eu era uma pessoa extremamente nervosa. Eu tive traumas na minha infância com meu pai e com a minha mãe, onde eu não conseguia conviver com eles, né? Onde eu fui parar numa FEBEM, que hoje se fala de um abrigo de menores, porque eu brigava muito com meu pai e com a minha mãe. Tudo que eles falavam para mim eu não aceitava. Eu saía de casa e eu preferia ir morar na FEBEM do que continuar com meu pai e com a minha mãe, porque eu procurava algo diferente, né? Eu queria uma distração, uma diversão, uma alegria que eu não tinha. Então eu achava que eu conhecendo novas amizades, fazer as coisas do meu jeito, eu conseguiria ser feliz. Onde eu comecei a usar bebidas alcoólicas, cigarro, me viciei em jogo. Nessa época eu tinha uma tia que ela se interessou em ficar comigo porque eu era de menor e eu não poderia sair de lá, porque eu era de menor e a minha tia foi lá e me tirou. E nisso eu fui morar com ela, onde eu conheci meu esposo. Pensei que casando eu ia ser muito feliz, que a minha vida ia mudar, mas pelo contrário. Depois de 5 anos, meu esposo começou a sair com os amigos, teve amantes, me deixava em casa sozinha, eu grávida do meu filho. E a gente começava a brigar verbalmente, agressão também. Conheci outras amigas no trabalho que elas queriam me levar para as baladas, né? Onde eu me envolvi também com outras pessoas. E achando que eu era feliz. Mas quando eu punha minha cabeça no travesseiro, eu começava a chorar. Eu falava que eu nunca ia ser feliz, ou algumas vezes também eu tentei suicídio, e ninguém sabia da minha tristeza, só eu mesmo, né? Aí até que um dia meu pai, que ele já vinha na Igreja Universal, ele falou de Deus para mim. Eu não queria jamais saber de Deus, porque eu achava que Deus não existia, pela minha vida estar daquela forma. Mas ele falando para mim, falando que existia o Espírito Santo, que minha vida poderia mudar. O tempo foi passando. O meu filho com 12 anos de idade, eu descobri que ele estava usando drogas, que ele estava entrando até na casa das pessoas para pegar dinheiro para usar droga. Ali foi o meu fundo de poço. Aí eu lembrei de tudo que o meu pai falou, daquele ser que podia mudar a minha vida, que era o Espírito Santo, e eu aceitei o convite, fui para a Igreja Universal, onde eu comecei a buscar o Espírito Santo com todo desejo, porque eu não aguentava mais o sofrimento no meu casamento, com meu filho, a minha vida financeira também toda destruída, todo o dinheiro era para remédio, vícios, então eu não estava mais suportando aquilo. E comecei a buscar o que eu mais desejava, pelas madrugadas, na igreja, até que um dia eu busquei e recebi o Espírito Santo, uma alegria muito grande, aquele desejo de suicídio não havia mais dentro de mim, porque o Espírito Santo fez morada em mim naquele dia, então tudo mudou. Aquela moça nervosa, agressiva, né? Passou a ser uma mulher sábia, porque eu não tinha sabedoria. Eu comecei a ser mais humilde dentro da minha casa, a cuidar do meu esposo, dos meus filhos, que até então, por eu ser uma mulher de ir para balada, eu deixava tudo
de lado. Eu não queria saber se eu era casada, se eu tinha filho. Então, para mim, isso não tinha importância. Mas a partir do momento que eu busquei o Espírito Santo foi me dando sabedoria, conhecimento. Então, foi havendo uma mudança, onde meu esposo olhou para mim e falou: olha, você realmente mudou. Eu vou para a Igreja Universal com você, porque você mudou. Hoje ele vai na igreja comigo, meu filho também vai. A minha família, o meu casamento é transformado. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, a minha família toda restaurada, porque eu recebi o Espírito Santo, eu e a minha família. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, está vendo? O Espírito de Deus é o mesmo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele falou comigo, Ele me tocou para fazer essa convocação geral em todo o mundo, em todo o planeta. Porque neste domingo nós determinamos mudança completa, total, radical. Porque é o que Deus falou. Ele deu autoridade, Ele ungiu a cada um de nós da Igreja Universal do Reino de Deus, não apenas para proclamar as suas grandezas, as suas maravilhas, não apenas para dizer para o sofrido: olha, Deus quer te ajudar, quer libertar você. Não, mas Ele nos ungiu para libertar, para curar, para arrancar as algemas daqueles que estão aprisionados. Então, se você crê, minha amiga, meu amigo, convide seus amigos, seus conhecidos, leve o máximo possível de pessoas. Ninguém tem que pagar nada. Nós vamos tomar uma atitude de fé. Nós estamos agindo a fé. O que resolve é o seguinte: ó Deus, liberta esse filho ou essa filha, ou Deus faz uma coisa grande ou não faz nada. Mas uma coisa a gente vai saber: se Deus é grande, Ele vai manifestar a sua grandeza neste domingo. Por quê? Porque nós estamos na mesma fé, nós estamos unindo a fé, você e eu, nós estamos unindo a nossa fé. Jesus disse: tudo quanto ligardes aqui na terra será ligado no céu. Se duas ou mais pessoas pedirem alguma coisa ao meu Pai, ser-lhe-á feito no céu. Então, minha amiga, meu amigo, vamos juntar a nossa fé. Talvez a sua fé não seja como a minha, talvez a minha não seja como a sua fé seja maior, não importa, nós vamos unir a nossa fé. Você já imaginou? Todas as pessoas, toda a Igreja Universal, no mundo inteiro, milhões e milhões e milhões de pessoas no mesmo espírito, na mesma fé, num só coração, diante de um só Deus, invocando, reclamando, reivindicando o cumprimento da sua palavra. Eu duvido que Deus não vai ouvir. Eu duvido que Deus não vai responder. E vai responder nesse domingo mesmo. Então, nós estaremos nessa fé, porque Ele, o Senhor Deus, promete dizendo assim: olha só o que Ele fala: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Dupla honra, quer dizer, toda vergonha que nós vivenciamos esse tempo todo, nós teremos dupla honra. É o que Ele promete. Em lugar da afronta, quantas vezes nós fomos afrontados, nós então agora exultaremos. E diz aqui: todos verão, reconhecerão que nós somos a família bendita do Senhor. Você crê? Se você crê, minha amiga, meu amigo ouvinte, é nesse domingo. E se você puder, faça um jejum até o meio-dia, tá bom? Meia-noite ao meio-dia, se puder. Se não puder, não tem problema. Mas, de qualquer forma, com jejum ou sem jejum, esse domingo vai arrebentar. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, quando nós estaremos falando nesse assunto. Deus abençoe.